Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Na primeira parte do nosso noticiário, você viu aqui que o Ministério Público decidiu abrir um inquérito sobre o ex-governador de São Paulo com a suspeita aí de Caixa 2. Bom, a gente começa esse bloco falando com o Maurício de Almeida na redação do Rio de Janeiro, porque, Maurício, parece que os grupos de família são os grandes vilões em relação às fake news, né? Esse mal da atualidade, que inclusive eu te chamo porque isso também tem a ver com o caso da vereadora Marielle Franco, onde também houve muitas fake news, né? É isso mesmo, Mari. Os grupos de família do WhatsApp foram os primeiros a propagar notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco. Aquelas notícias de que ela recebeu apoio de facções criminosas, que o pai da filha de Marielle era um traficante que estava preso. Tudo, é bom ressaltar, mentira. Essa pesquisa que foi realizada pela Universidade de São Paulo constatou que os grupos de famílias do WhatsApp foram os primeiros que divulgaram essas informações, que rapidamente se propagaram pela internet, foram para o Facebook, para o Twitter, tanto que parentes de Marielle tiveram que entrar na justiça para pedir que todas essas informações fossem tiradas do ar. Os pesquisadores da Universidade de São Paulo entrevistaram 2.520 pessoas. Para se ter uma ideia, 1.145 disseram que receberam nos grupos de família do WhatsApp essas informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, informações que chegaram logo depois do assassinato da vereadora. Eu mesmo, no grupo da minha família, recebi essas informações. Portanto, é muito importante você checar de onde estão vindo essas chamadas fake news. Quando você receber uma notícia, pode ser da sua mãe, do seu pai, cuidado. Olha, a primeira pessoa pode estar mandando uma informação falsa sem ter má intenção, apenas por uma inocência, um descuido. Portanto, você deve checar, conferir em sites de informações. Você pode olhar, por exemplo, na Agência Brasil ou outro site que você achar confiável para checar se aquela informação é verdadeira ou não, porque uma informação falsa é muito perigosa. Ela pode destruir a reputação de uma pessoa, nesse caso estavam tentando comprometer a reputação da vereadora, como pode influenciar também nas eleições, como já aconteceu em outros países e tem um risco muito grande de acontecer esse ano aqui no Brasil, segundo o levantamento que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas e que nós já mostramos aqui no Corredores do Poder. Portanto, cuidado com as notícias que você recebe muito rapidamente pela internet. Agora, voltando a falar da vereadora Marielle Franco, hoje representantes da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que apura, faz uma apuração paralela das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco, estiveram no Rio de Janeiro. Eles foram para a sede da OAB, onde se reuniram com representantes de organizações não governamentais que defendem os direitos humanos, com integrantes da própria OAB e com defensores públicos da União. O objetivo foi trocar informações sobre como está o andamento das investigações. Por enquanto, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados está satisfeita com esse andamento, mesmo com a polícia não tendo repassado muitas informações por causa do sigilo da investigação. Os deputados, por enquanto, acham que realmente é uma investigação complexa, mas querem pressionar para garantir que os culpados sejam punidos nesse caso. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, ainda sobre esse caso da vereadora Marielle Franco, a nova turma de formandos ali do Instituto Rio Branco, né, formandos, então, diplomatas, decidiu homenagear a vereadora assassinada e o presidente Michel Temer, inclusive, participou hoje dessa solenidade. Daniele Popov é quem conta pra gente, né, Dani? Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. Durante a celebração do Dia do Diplomata no Palácio do Itamaraty, o presidente Michel Temer disse hoje que as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, avançam com método e critério. Temer reafirmou que o assassinato de Marielle, ocorrido no dia 14 de março, no Rio, é inaceitável e covarde. Marielle teve sua trajetória política brutalmente e covardemente interrompida. Mas seus assassinos não conseguiram, nem conseguirão, tal como disse o ministro Aloysio Nunes, matar o que ela representa. Marielle era mulher batalhadora, que lutava por aquilo que acreditava ser o melhor para o brasileiro e para o próprio Brasil. As investigações sobre o crime avançam com método e critério.
Michel Temer falou sobre o crime em discurso na cerimônia de formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco, que escolheu a vereadora e militante dos direitos humanos como patrona. Foi a formatura da turma 2017-2018 do curso de formação de diplomatas do Instituto Rio Branco e a cerimônia de imposição de insígnias da Ordem do Rio Branco. Nessa cerimônia, Temer destacou ainda o respeito conferido à diplomacia brasileira no exterior e ressaltou a importância da presença das mulheres no corpo diplomático. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, presidente Michel Temer, que inclusive vai fazer um pronunciamento à nação logo mais às 8h25 da noite, em cadeia, de rádio e televisão, por ocasião aí do Dia de Tiradentes e do descobrimento do Brasil. E nesse discurso, ao qual nós já tivemos acesso aqui, ele deve falar, inclusive, sobre a retomada do Brasil, do seu crescimento. Ele vai dizer, inclusive, que a torcida organizada pelo fracasso tenta bater bumbo, tenta perder o jogo todos os dias, mas a verdade é que o Brasil virou esse jogo. Vai ser um dos temas aí que o presidente vai abordar nesse pronunciamento, logo mais às 8h25 da noite. Bom, a gente volta então a falar sobre segurança pública com a Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Carol, hoje o ministro da Segurança Pública falou sobre recursos, para esse setor. Falou, Mariana, foi durante a solenidade de posse do novo superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou que 2 medidas provisórias que tratam de recursos para a área de segurança pública devem ser publicadas na próxima semana. Segundo o ministro, uma das medidas trará recursos novos vultosos para a pasta e a outra vai definir recursos previsíveis e carimbados para a segurança pública. O ministro Raul Jungmann explicou que os recursos novos vão ser repassados aos estados por meio de contratos de gestão com metas de resultado, como redução do índice de mortalidade, melhoria na formação dos policiais, fornecimento de dados que hoje estão indisponíveis e também a criação de corregedorias independentes para as polícias. Apesar de não revelar quanto que vai ser liberado pelas medidas provisórias, o ministro adiantou que cerca de 230 milhões a 250 milhões de reais vão ser destinados à Polícia Federal para aprimoramentos da estrutura e dos equipamentos. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente vai novamente aos estúdios da Rádio Nacional porque a Jéssica Gonçalves vai trazer para a gente notícias sobre meio ambiente. Pois é, Mariana, as mineradoras Samarco, Vale e a BHP Billiton e o Ministério Público Federal têm até hoje para apresentar um plano de recuperação da cidade de Mariana, em Minas Gerais. O acidente ambiental que matou 19 pessoas já tem 2 anos e 5 meses, mas até agora não há um diagnóstico dos danos socioeconômicos causados pela tragédia. Caso o acordo não seja homologado, a ação do Ministério Público Federal no valor de 155 bilhões de reais, que havia sido suspensa, volta a tramitar normalmente. E o Senado Federal suspendeu a portaria do governo que alterou regras para o pagamento do seguro-defeso de pescadores. O benefício é pago durante o período de reprodução dos peixes, permitindo a manutenção da diversidade aquática. A portaria, editada em 2017, permitia a pesca de espécies exóticas ou originárias de outras regiões, mesmo durante o período reprodutivo dos peixes. O autor da suspensão, senador Cássio Cunha Lima, disse que permitir a pesca de algumas espécies afetaria o equilíbrio ambiental. A portaria ainda será analisada na Câmara. E o Ministério Público Federal recomendou ao Ministério do Meio Ambiente a exoneração do superintendente do IBAMA no Pará. Edmax Gonçalves responde a processo na Secretaria de Meio Ambiente do Estado por irregularidades em 4 planos de manejo florestal. O MPF registra ainda que Edmax advogou para pessoas autuadas pelo próprio IBAMA por infrações ambientais. E a recomendação foi encaminhada à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O Ministério do Meio Ambiente e a Casa Civil têm 10 dias para apresentar uma resposta ao Ministério Público Federal. Mariana.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, a Jéssica falou aí sobre o caso de Mariana, mas aparentemente isso aí não é um caso isolado, não. Daniele Popov, lá na redação da TV Brasil, conta pra gente, né, Dani, que a Justiça condenou mineradoras a pagarem aí 31 milhões de reais por contaminação por amianto, né? Isso mesmo, Mariana. A Justiça Federal condenou a mineradora Sama e a multinacional Saint-Gobain a pagar cada uma 31 milhões de reais por danos morais coletivos devido à exploração do amianto na Bahia. As empresas extraíram o mineral durante quase 50 anos, até 1968, no município de Bom Jesus da Serra, região centro-sul do estado baiano. De acordo com os Ministérios Públicos Federal e da Bahia, com o encerramento da exploração do amianto, as empresas não adotaram medidas para impedir a contaminação da região pelo mineral, o que teria prejudicado um número indeterminado de pessoas, além do meio ambiente, né? A sentença determina que o valor da indenização seja investido em produtos culturais, sociais e ambientais em Bom Jesus da Serra. Em nota, a empresa Brasilite, que responde pela multinacional Saint-Gobain, informou que tomará medidas legais cabíveis e ressaltou que foi a primeira empresa do país a eliminar permanentemente o uso do amianto em seus processos de produção a partir de 2001. A mineradora Sama não se pronunciou até o fechamento da reportagem. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, sexta-feira a gente sempre gosta de fazer um balanço, relembrar alguns dos principais assuntos da semana aqui nos corredores do Poder em Brasília, né? E essa semana o Congresso Nacional destinou um bom tempo aí para discutir a questão dos juros no Brasil. O Senado instalou, inclusive, uma CPI do cartão de crédito para apurar aí o porquê dos altíssimos juros praticados pelos cartões de crédito. Uma CPI que vai ter como relator o senador Fernando Bezerra Coelho e essa CPI vai inclusive ouvir aí bancos, associações de consumidores, representantes do Banco Central, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para tentar aí desvendar por que dos juros tão altos no cartão de crédito. Além dessa CPI que foi instalada no Senado, a Câmara dos Deputados também fez uma sessão solene, ali, uma sessão de discussões para debater essa questão dos juros, convidou economistas, especialistas nesse assunto para discutir esse tema, porque os juros básicos da economia caem, enquanto os juros para o consumidor não caem. Mas, apesar disso, não votou, mais uma vez, aquele projeto do cadastro positivo. A gente vai falar disso semana que vem aqui. A gente te espera até lá.